Olá, boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Fixando aqui o nosso tema da live, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio @Matra 12 Brasil. Hoje, 22 de abril de 2021, são 20 horas. O nosso convidado é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Guilherme Ludwig, que acabou de ingressar na live. O tema da nossa live é Novas Tecnologias e as Relações de Trabalho. Vamos tratar sobre o que as novas tecnologias impactam nas relações de trabalho. Sem dúvida nenhuma, temos novas tecnologias no nosso mundo há muito tempo, há muitos anos, mas os impactos nas relações de trabalho, nós estamos sentindo nos últimos tempos e em tempos de pandemia também. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra. Eu vou convidar aqui, fazer ingressar na live o nosso convidado, Vig. Agradeço a presença aqui do Felipe Calvê, da minha mãe, do Rogerinho, meu amigo. Olá, tudo bem? Boa noite, colega Boa Patrícia noite. Santana, tudo bem? Como é que você Tudo está? bem. Bom te ver. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós tínhamos marcado em outra data, tivemos que mudar a data por motivos de força maior, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos nós aqui. Eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, o Guilherme Ludwig, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito e Processo do Trabalho na Universidade do Estado da Bahia, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia, titular da cadeira da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ABDT, e vice-presidente da Matra 5, autor de livros e artigos jurídicos. Guilherme, de novo, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui. Com extrema alegria que nós recebemos você na Matra 12 e você tem a palavra para as suas considerações iniciais. Podemos começar. Renovo, né, Patrícia, minha amiga Patrícia, o meu boa noite a você, a todo o auditório que nos assiste. Faço um agradecimento à Matra 12, a nosso, né, pelo convite. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês, tratar de um tema tão caro, tão urgente, tão necessário, como as novas tecnologias e os seus impactos sobre a relação de trabalho. Né? A Matra 12, aliás, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de Santa Catarina, da 12ª Região de Santa Catarina, é um tribunal que tem também amigos, né, como a Érica, a Andréa, o Carlos Alberto, a Maria Beatriz, Lisiane, que foi do meu concurso, né, e foi para ir para Santa Catarina depois. Então é uma alegria muito grande para mim estar contigo na noite de hoje. E vamos lá, vamos começar o nosso diálogo. Que bom, a Elisiane foi do seu concurso, eu não sabia. A Elisiane é uma grande colega que atua em Joaçaba. Nós Vamos ingressamos começar. por Minas, nós ingressamos por Minas Gerais, no mesmo concurso, lá em 2002. Que bom. Vamos começar aqui, vamos começar com as perguntas, que a gente tem alguns assuntos muito importantes a serem tratados. A revolução tecnológica, os impactos nas relações de trabalho, fazem com que nós temamos em relação a postos de trabalho, a precarização e a própria questão de como julgar esses temas na Justiça do Trabalho. Lembrando sempre que essa live vai ficar gravada no Instagram da Matra 12 e depois sobe eu nunca sei direito se sobe ou desce para o YouTube, mas vai para o YouTube, bem enfim. Bom, Guilherme, primeira pergunta. Quais os impactos da revolução tecnológica na sociedade? Pois é, Patrícia, os impactos a gente
vê ao nosso redor o tempo todo, né? Nós estamos no meio exatamente dessa revolução digital, também chamada de revolução 4.0, também chamada de revolução tecnológica. E esses impactos dizem basicamente respeito na sociedade a como essas novas tecnologias têm influenciado e mudado o nosso comportamento, mudado o comportamento do sistema de produção, mudado a nossa própria cultura em si, né? Então, nós temos hoje, no geral, uma redução da nossa privacidade, temos um monitoramento por computadores, câmeras de vigilância, GPS, redes sociais. No ambiente de trabalho, isso vai representar diversas transformações, o teletrabalho, o controle por e-mails, o próprio trabalho em plataformas. E isso tudo são sintomas, né, dessa quarta revolução. E exatamente quais são os tipos de impacto? Bom, normalmente eu distingo três níveis de impactos para essa revolução 4.0. O primeiro é o impacto físico, no plano físico. Então, a gente vê vários sintomas da revolução 4.0, né? Nós vemos aí o desenvolvimento de veículos autônomos, que têm uma repercussão direta para as relações de trabalho, né? Por exemplo, já há testes de caminhões autônomos que estão trabalhando sem os motoristas, que já diminui esses postos de trabalho, né? Baseados em inteligência artificial, né? Nós temos a inteligência artificial tá ao nosso redor o tempo todo, né? Inclusive quando a gente preenche inocentemente aquele teste CAPTCHA, né, para distinguir se a gente é um robô ou se é um ser humano, ali a Sim. gente já está trabalhando para alimentar o sistema da inteligência artificial dos veículos autônomos, né? Fazer o reconhecimento de semáforo, de faixa de pedestre, de transeuntes. Nós temos a impressão em 3D, né? Que já tem atuação em implantes médicos, em turbinas eólicas, né? Esse tipo aí de impressão é facilmente personalizado. Estamos caminhando para a impressão 4D, que a própria forma se automodifica com o passar do tempo, conforme a demanda, imagine. Nós temos uma robótica extremamente avançada, que tende também a substituir postos de trabalho, né? Robôs adaptáveis, flexíveis, o que se entende por biomimetismo, né? Que a estrutura do robô acompanha a estrutura do próprio ser humano, né? Ele imita como o ser humano se coloca, né? Então, tudo isso pode representar um risco para muitos postos de trabalho. No plano remoto, digital, nós temos a internet das coisas, né? Essa relação entre as coisas e as pessoas pelas plataformas. Cada vez mais estamos vendo sensores e conexões do mundo físico à realidade virtual, né? Aqueles óculos que a gente coloca e imerge dentro de uma outra realidade que não é a nossa. Nós temos aí os smartphones e tablets, né? Que hoje até as crianças utilizam isso e sabem utilizar, aliás, muito melhor do que os da nossa geração, as Do pessoas da que nossa nós, né? geração. Pois é, Muitas vezes nós, né? exatamente. Não, meus filhos aqui dominam com facilidade o smartphone, né? Tem coisas que eles descobrem, isso inclusive é um risco, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo monitorando para ver até que ponto Monitorando. eles estão chegando, né? Nós temos também o monitoramento remoto, né? Hoje as mercadorias, você coloca um chip e você tem a identificação por radiofrequência, então isso reduz muito o custo da transação e essa é uma das sacadas que interfere no sucesso desse trabalho intermediado pelas plataformas e em como essa revolução 4.0 pode diminuir os postos de trabalho. Nós temos também a tecnologia blockchain, né, que é esse livro contábil compartilhado, né, essa rede que verifica a transação e para promover o registro contábil, a autenticação, a aprovação. E tudo isso dando muito mais confiabilidade ao sistema e, novamente, reduzindo os custos da transação. Cada vez mais a internet, o avanço da internet, esse impacto forte da internet, reduz o custo da transação e se torna, dessa forma, algo muito atrativo para o sistema de produção, né? Porque reduzir os custos da transação é você baratear o seu bem ou o seu serviço na ponta, né? Então, como Uhum. o capital que não tem, assim, digamos assim, uma preocupação moral explícita, né? O capital ele é amoral, né? Ele vai funcionar de acordo com o que der mais lucro. Como não aderir a uma circunstância como essa, inclusive se não houver uma regulação que o controle? E temos ainda, Patrícia, no plano biológico, impactos dessa revolução 4.0, né? Para você ter ideia, e talvez você saiba disso, o projeto Genoma demorou 10 anos a um custo de 2,7 bilhões de dólares para mapear
ao sistema genético. Hoje em dia, isso pode ser feito em poucas horas e com um custo menor que US$ 1.000, né? Uma capacidade de processamento de dados impressionante. Temos também a biologia sintética, né? A possibilidade de você criar organismos personalizados. Tudo bem, existe uma questão de bioética envolvida aí, não queremos brincar de Deus. Mas há um impacto profundo possível, né? Na agricultura, com produtos mais resistentes, mais nutritivos, nos biocombustíveis, com elementos menos poluentes, mais eficientes para as máquinas, não é? Na própria medicina, nós temos o supercomputador Watson da IBM, né? Que dá um tratamento personalizado para o câncer, considerando todo o histórico registrado, todos os dados que são coletados ao longo de anos, e ele pode dar uma resposta de tratamento eficaz, eficiente na mesma hora, né, para os pacientes. Então, tudo isso são os impactos que esse fenômeno da revolução digital promove na sociedade como um todo. E claro, também vai impactar, por via de consequência, as nossas relações de trabalho, né? O sistema de produção e como a relação de trabalho se estrutura. E tudo isso, todas essas novas tecnologias e todas essas mudanças, além de causar um impacto na sociedade em si, causam um impacto no próprio ser humano diante da perspectiva que ele tem de um futuro, ele como empregado, como trabalhador e a relação de trabalho que ele pode desempenhar. Diante disso, como é que eu posso compatibilizar essa inovação tecnológica e esse mundo que se apresenta na nossa frente, que já existia antes da pandemia e depois da pandemia parece que ele está sendo mais jogado diante de nós, tendo em vista a necessidade? Como é que eu posso compatibilizar essa inovação tecnológica e a manutenção dos postos de trabalho, que é uma preocupação nossa como sociedade, para fins de manter pessoas trabalhando e empregadas? Pois é, Patrícia. Na verdade, essa relação entre economia, sistema de produção e tecnologia existe desde que o mundo é mundo, né? E nós passamos por várias etapas, né, no processo histórico em que grandes saltos tecnológicos terminavam gerando impactos muito grandes, cada um a seu tempo, nas relações de trabalho. E agora não é diferente, né? Na primeira revolução... Sim. Mas, assim, desculpa te cortar, mas já te cortando mesmo, com certeza, mas não sei se é porque nós estamos vivendo esse momento, mas nenhum comparável a esse momento. Você já ia relatar cada um deles, né? Por favor, isso. Continue. Mas eu acredito que nenhum comparável a esse momento. Não sei se eu estou enganada. Com certeza, o impacto do momento atual, tudo bem que nós estamos dentro e pelo fato exatamente de não estarmos fora e conseguirmos visualizar o fenômeno com a isenção necessária, a gente tende a ser mais impactado pelas cores, né, do que ele se coloca. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande transformação. Nós tivemos a primeira, né, com a primeira Revolução Industrial, em que a grande tecnologia à época era a invenção das máquinas a vapor e de fiação, né? A substituição da manufatura por uma manufatura fabril, a manufatura artesanal por uma manufatura fabril, né? E a máquina fazendo o trabalho de vários homens, aumentando o exército de reserva, gerando uma queda de renda, né? E tudo isso impactava negativamente os postos de trabalho. E como normalmente, né, dentro do sistema de produção, os meios de produção e a matéria-prima são elementos estáticos, a possibilidade que havia para gerar riqueza era através da exploração da força de trabalho, né? E aí você pega o elastecimento de jornadas de trabalho, né? Esse próprio exército de mão de obra que era gerado pela utilização da máquina, substituindo postos de trabalho, promovia uma queda na renda. A gente estava ali num cenário que não havia nenhum tipo de regulação, então a gente trabalhava com trabalho infantil, com trabalho de idosos, né? Então todo esse fenômeno aí acarretava uma diminuição dos postos de trabalho, uma precarização do trabalho, né? Chega a segunda revolução industrial e vem a tentativa de você racionalizar o trabalho. Por quê? Porque aquele sistema ali já não funcionava mais corretamente. Promovia o esgotamento
do ser humano, e esse próprio esgotamento não interessava ao sistema de produção, porque ele diminuía a capacidade de produção, ele diminuía a produtividade, né? Ele diminuía a produtividade. Então havia esse dado concreto que sensibilizava, entre aspas, né, os detentores do capital. E, ao mesmo tempo, já havia os impactos de uma regulação do trabalho que proibia o trabalho infantil, né, de um sistema previdenciário que já dava conta dos mais idosos, da limitação de jornada também, a fixação de alguns patamares salariais. Então, tudo isso conspirava para que houvesse um remanejamento desse sistema de produção e, por consequência, da relação de trabalho. E aí a gente chega no Taylorismo, na necessidade de racionalização e otimização do trabalho, não é? A eficiência da energia de trabalho a partir de uma premissa de controle e fiscalização. São esses impactos aí que interferem na nossa CLT na década de 40. Ela é pensada dentro desse modelo que corresponde dentro do sistema de produção e diretamente na relação de trabalho ao sistema fordista, não é? E esse sistema também vai alterando os postos de trabalho, vai alterando a dinâmica de trabalho. Chegamos rapidamente aqui, que eu não vou ficar aprofundando nessas questões, porque não cabe aqui na nossa discussão, a terceira revolução. A terceira revolução vem com a crise do petróleo, meados da década de 70 do século passado, né? E ali, esse excedente gerado pelo Fordismo gera uma queda dos lucros, uma saturação da produção, e a partir daí se pensa na necessidade de uma reorganização do sistema capitalista, a partir de uma dispersão geográfica da empresa, uma descentralização da produção, uma financiarização da economia e o desenvolvimento de tecnologias da comunicação que também começam a reduzir os custos da transação. E aí a gente chega nessa rapidíssima panorâmica síntese, finalmente, na quarta revolução industrial. E o que é que ela tem de novo? O que ela tem de novo é que aquele avanço da informatização da terceira revolução, quando chegamos agora, em meados do ano 2000, dá um salto estratosférico, não é? Dá um salto estratosférico e a tecnologia entra de vez na sociedade, como eu acabei de falar agora há pouco, entra de vez no âmbito da relação de trabalho. E traz basicamente dois efeitos, Patrícia. O destrutivo, que nós já sabemos, né? De desemprego e da necessidade de realocação da mão de obra em face desses empregos que vão ser suprimidos fatalmente, né? E, ao mesmo tempo, para quem observa tudo com um olhar mais otimista, eu não diria ingênuo, eu não vou falar ingênuo, não, eu vou falar mais otimista, né? Porque há a possibilidade desse cenário se confirmar, não é? Ele gera também um efeito capitalizador, né? Você vai ter uma demanda por novos bens e serviços, e com isso você tem também uma criação de novas empresas e novas profissões atentas a essa nova demanda. Afinal de contas, se nós olharmos as outras revoluções anteriores, sempre houve essa reacomodação. O grande problema é a intensidade de como esse fenômeno está dando. A velocidade é muito rápida, né? A dificuldade da legislação de acompanhar, da jurisprudência de acompanhar. Nós estamos vendo agora há pouco aqui, o Brasil já tem diversas decisões sobre o tema, e nós vemos como é difícil, né, se tratar dessa matéria nova e tentar interpretar a norma existente, que não foi pensada inicialmente para uma situação como essa, mas adaptada a essa nova realidade, né? Sem dúvida, a tecnologia vai melhorar para o sistema de produção a produtividade e vai aumentar a riqueza, sem dúvida. E pode gerar maior demanda de bens e serviços. E, com isso, criar novos postos de trabalho. O problema é que tipo de posto de trabalho pode ser criado num cenário como esse, né? Agora, sem dúvida. E também se esses postos de trabalho que forem extintos em razão das novas tecnologias podem ser migrados, né? Esses trabalhadores dos postos que foram extintos podem migrar para os postos novos, se eles teriam capacidade para isso. O Harari, é uma preocupação, né? Ele trabalha com um cenário apocalíptico, né? Do fim do trabalho, que você vai ter que instituir uma renda universal para a maioria da população,
para que ela tenha condição mínima de sobrevivência. E aí parte para a questão da taxação, né, das grandes fortunas, porque, segundo ele, a tendência é o desaparecimento praticamente completo do trabalho, né? Eu acho que as coisas talvez não caminhem para um cenário tão drástico como esse. Porque demanda, de alguma forma, sempre vai existir. A grande questão talvez seja você dotar esses novos postos de trabalho, esse novo trabalho, de condições mínimas de dignidade e de garantia da própria humanidade, porque a sociedade ela não existe em prol da economia em si, né? Ela existe em prol do ser humano, né? O ser humano é o ponto de chegada do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da economia. Então, não há como se pensar, em princípio, pelo menos se se quer que a humanidade persista, né, na história do planeta, em um sistema que aniquile completamente condições dignas de trabalho. E de trabalho e de vida, né? E de vida também. Então, isso não me parece possível. E essa perspectiva agora, na quarta revolução industrial, ela tende, pelo menos no âmbito da relação de trabalho, e aí a gente pode tratar um pouco sobre a questão das plataformas, ela tende a uma espécie de terceirização, a um patamar infinito, né? Você esvazia totalmente a empresa, né? Você pensa numa empresa como a Amazon. A Amazon praticamente não tem empregados, né? Considerando o porte dela proporcionalmente, né? Você tem uma descentralização da prestação de serviço para um público, para um quadro de trabalhadores indefinido, né? Um grande número de pessoas, né? Então, você vai rearranjando toda essa dinâmica do mercado de trabalho e pulverizando as tarefas, pulverizando o próprio sistema de pagamento, né? Se nós pegarmos, por exemplo, Patrícia, o contrato intermitente que a reforma trabalhista de 2017 trouxe para o seio da CLT, ele tem uma similitude muito grande com esse trabalho por plataforma, né? Ambos são trabalhos por demanda, né? Ambos são formas de precarização, né? Que você recebe exatamente pela hora trabalhada. Tudo bem que, em relação ao trabalho intermitente da CLT, você vai ter o acréscimo aí do 13º, da FGTS, algumas melhorias. Mas a lógica do trabalho sob demanda é isso, é essa pulverização. O trabalhador, da mesma forma que nas plataformas e no contrato intermitente, ele não tem perspectiva nenhuma de recebimento de salário, né? Então, a insegurança e não tem completa. perspectiva previdenciária, né? De seguridade social também. Sim. Inclusive para as próprias empresas, né? Você diminui a própria condição de consumo, né? Porque alguém que não tem perspectiva de salário também não tem nenhuma perspectiva de crédito, né? Sim. Então, como a própria sociedade capitalista vai sobreviver numa rotina como essa, né? Num sistema como esse? É a grande indagação. Mas me parece que sobreviver a médio e longo prazo, né? Porque a curto prazo, pelo visto, é possível. É o caminho que se traça, né? Mediante a precarização de todo o sistema, né? Eu me lembro de uma postagem de nosso amigo Rodrigo Trindade, da revisão trabalhista, né? Que ele pegou uma foto de quatro entregadores sentados, né, num descanso ali na frente de um restaurante, esperando a chamada, né? Aí dizia assim, a reunião dos empreendedores, né? Sim. A reunião dos empreendedores. Sob que condições, né? Eu pensei que você fosse citar uma outra em que uma mãe com aquela mochila, né, com a entrega, estava com as crianças no colo, os 2 filhos no colo. De que forma? Qual é a perspectiva de futuro? Qual é a perspectiva de consumo que a empresa vai esperar de um trabalhador que não tem perspectiva de salário, de seguridade social? É isso que eu me questiono. Até quando? E aí eu te pergunto, e esse até quando?
do até quando existiu nas outras revoluções que nós tivemos na história? Pois Que é. teria sido, não sei, eu estou te perguntando porque eu não sei, teria ido num crescente e depois deu, segurou um A, pouquinho. a, a superexploração no período da primeira Revolução Industrial, em parte, houve a resistência em torno dela em função da própria pressão da classe trabalhadora, né? Os trabalhadores foram agrupados ali em torno das fábricas, né? Perceberam que as condições de trabalho eram as mesmas uns dos outros, a mesma situação, a mesma precarização para todos, desenvolveram essa consciência de classe e começaram a pressionar em favor de melhorias. O problema é que, exatamente em função dessa pulverização decorrente desse novo sistema, até essa percepção da consciência de classe, até essa possibilidade de agregação, de coesão para garantir uma força pelo coletivo, Esse ela sentimento de tende... unidade, né? Não existe. Exatamente, porque, na verdade, não há o espaço físico, né? O grande fator de agregação era o espaço físico naquele momento. Todos estavam juntos. Mas essa rotina nova, ela isola, ela pulveriza o trabalho. Né? Ela Não tem um pulveriza o sentimento, trabalho. não existe identidade com uma situação. Eu estou na o mesma próprio situação que desenvolvimento. você. Exatamente. O desenvolvimento da consciência, a manutenção, né? Que a consciência de classe, em tese, já existe. Mas a manutenção dessa consciência de classe nesses novos postos de trabalho é algo cada vez mais difícil de acontecer. Aí você pode dizer, não, mas eles podem também se agrupar, se reunir pelo WhatsApp, né? Eles podem usar as mesmas ferramentas para Que poderem se organizarem. E você vê, por exemplo, episódios como o break dos app, né? Dos apps que teve o ano passado, algumas iniciativas nesse sentido. Agora, mesmo quando você vê iniciativas nesse sentido, isso é muito interessante quando a gente avalia o percurso histórico, e é muito bom a gente sempre estudar a história, né? Como sim. aquelas reivindicações daquele momento, ali do break, eram mais ou menos, quer dizer, feitas as adaptações do período, né? Mas era mais ou menos no mesmo nível do que o pessoal estava reivindicando lá na primeira Revolução Industrial. Porque a demanda é a mesma. Eles estão reivindicando um salário, um patamar salarial digno, mínimo, e algo que controle essa jornada extenuante, além de condições de segurança, né? Porque eles não têm condição de segurança nenhuma. Então é como se a história tivesse dado um grande ciclo, feito um círculo, né, de 360 graus e a gente tivesse, Voltou para o mesmo infelizmente, lugar. regredindo. Na verdade, a impressão que se dá, é lógico que isso é um movimento muito mais complexo, mas a impressão que se dá é que todo esse desenvolvimento tecnológico para chegar até esse ponto foi uma tentativa de driblar tudo que foi feito ao longo do caminho para garantir patamares civilizatórios mínimos para a classe trabalhadora. Claro que não é só isso, né? Isso é um movimento complexo, que tem várias facetas, várias variáveis nessa equação até chegar a isso, né? Mas se você fizer só um corte por essa perspectiva, dá a impressão que é um grande contorno para se chegar de novo ao ponto da superexploração lá do século XVIII. É incrível isso. A Érica e a Maria Beatriz falam sobre sentimento de pertencimento e de uma forma muito simplista, tá? Muito simplista, muito inicial mesmo. Eu vou te falar sobre o teletrabalho no Poder Judiciário e mais especificamente na Justiça do Trabalho, fazendo só um parênteses. É importante, sim, termos teletrabalho, vai garantir que comarcas e circunscrições distantes tenham um juiz com maior dedicação, vai garantir que nossos colegas, magistrados e magistradas, possam ter a chance de se deslocar com menor frequência e mais qualidade de vida, mas sem dúvida nenhuma, tira o sentimento de pertencimento também. Porque o contato físico, a gente vê nesse momento de pandemia, é bastante importante. Nós estamos sentindo falta disso. E esse sentimento, essa falta de pertencimento é algo que me preocupa tanto nas relações de trabalho que nós estamos tratando agora, no que se refere também ao sistema de justiça.
Você tem alguma preocupação a esse respeito também? Pois é, né? O que você pensa? A Para a gente gente também trocar uma vê. ideia. É, é. Eu acho que a gente está inserido, nesse particular aí, no problema geral da classe trabalhadora, né? Nós, quer dizer, lógico que nós, dentro da magistratura, estamos numa situação privilegiada em relação a boa parte da classe trabalhadora, porque o nosso trabalho pode ser adaptado ao sistema remoto, né? Enfim, várias circunstâncias. Sim, Mas justamente em que eu te relação falei que é de uma mas forma muito simplista, né? Inicial. sim, sim, mas em relação a esse problema humano, não tenha dúvida que nós partilhamos também dessas angústias. O teletrabalho, ele tem aspectos positivos e negativos, como você bem destacou, né? A gente tem uma possibilidade de gerenciamento, às vezes, melhor do tempo, né? A gente deixa de perder tempo com o trânsito, com os deslocamentos. Nós temos um ganho de produtividade também, que não interessa tanto a gente, mas sim a quem, as instituições, né? Nós temos também uma flexibilidade maior, nós temos um certo conforto, né? Desde que haja condições ergonômicas suficientes e estruturais, né? Nós podemos trabalhar de casa, estamos aqui em casa, né? Tendo essa Sim. conversa aqui, que poderia ser uma audiência, por exemplo, né? Eu estou aqui descalço, né? Por exemplo, isso aí jamais aconteceria no ambiente presencial, né? Nós podemos parar para nos alimentar, nós podemos dar pausa, né? Existe uma economia também de transporte, existe uma maior proximidade com a família, isso é um dado muito importante do teletrabalho, né? O ganho afetivo, né? O acompanhamento dos filhos, né? Você bem sabe disso. Agora, há os aspectos negativos, né? E os aspectos negativos eles devem ser vistos com muita atenção, né? Primeiro, uma perspectiva, Patrícia, para a gente, na magistratura, talvez nem com a intensidade tão grande, porque a gente já tem, especialmente depois do PJE, a gente já tem um pouco a noção desse problema, que é aquela ideia do trabalho sem fim, né? Porque o trabalho vai para dentro da sua casa e você perde, de repente, a perspectiva de fronteira, onde termina o trabalho e onde começa a sua vida pessoal. A gente já vivia um pouco disso na magistratura, mas agora se intensificou muito, né? Esse trabalho também gera, eu penso, muito desgaste em função de interrupções que a gente não teria no ambiente presencial, né? Filhos pequenos, você bem sabe do que eu estou falando, Sim. né? Quedas de conexão, barulhos externos, né? A gente está aqui fazendo audiência, de repente o som de uma buzina, tudo isso Uma moto, desconcentra, tudo isso. de uma moto, é um desgaste tremendo, né? As dificuldades com as novas tecnologias, né? Eu me considero um usuário mediano, né? Eu não sou completamente reativo às novas tecnologias, mas também não sou um expert, né? Então, aqui ou ali eu também sinto determinadas dificuldades e isso varia muito conforme a pessoa. Nós temos uma questão muito grave também do teletrabalho, que é isso aqui que você está vendo aqui atrás. O teletrabalho invade a nossa residência, né? O nosso espaço próprio, digamos assim, o nosso castelo, onde a gente se sente protegido por estar isolado da realidade, de repente ele é invadido, né? Pela sociedade, né? Nós temos uma perda de rotina, muitas vezes, né? Nós temos inadequação na saúde e na ergonomia, porque a gente não está preparado, a gente não estava preparado nesse ambiente pandêmico para comportar essa nova realidade do teletrabalho, né? A maioria de nós faz de improviso, né? E a gente não tem uma estrutura ainda adequada para nos assistir nesse momento de pandemia, até mesmo por conta do medo do contágio. Sim, sim, sim. O próprio suporte presencial é difícil, né? De você. É. Eu mesmo, eu penso 7 vezes ou 10 vezes antes de recorrer ao suporte do TRT para alguma questão, porque eu não quero ir lá, né? O que eu puder fazer para evitar sair na rua por enquanto, até que venha a tal vacina, né? O que eu puder fazer, eu faço para evitar precisar sair de casa. E mesmo às vezes um suporte telepresencial, por mais bem feito que ele seja, ele não tem a mesma eficiência de um suporte presencial, porque
a gente não sabe quais são as necessidades reais. Por mais que nos relatem, a gente não tem o conhecimento técnico suficiente. Exatamente, exatamente. Até mesmo no acesso remoto é complicado, né? Então, e ainda tem uma outra questão, Patrícia, é que esse sistema de teletrabalho, isso a gente pode, com o passar do tempo, ir aprimorando e resolvendo. Mas nesse momento inicial, você ainda percebe ainda uma comunicação truncada, não é? Porque você não está vendo a pessoa por completo, né? Eu digo, por exemplo, vamos imaginar a colheita da prova testemunhal, né? Para ficar na nossa área da magistratura, né? Quando a gente está numa sala de audiência, a gente observa a testemunha por completo, né? Então você pega todos os Sim. gestos, trejeitos, tudo isso faz diferença, né? Eu Até não vou como nem ela falar, entra, senta. eu não vou nem falar da possibilidade dela estar lendo alguma coisa na frente da tela, né? Isso aí já é uma outra questão. Mas o próprio gestual a gente perde, né? Nessa transmissão. É claro que eu acho que isso pode ser aprimorado. Eu acho que há a possibilidade de aprimorar isso. E eu gostaria de destacar, lembrar, ao fim, né, dentro desses elementos negativos, algo muito sério, que é a nossa perda de qualidade de socialização. Isso. Né? Nós estamos nos isolando. E isso não é natural para o ser humano, né? O ser humano vive em sociedade, ele precisa de viver em sociedade, ele precisa de agregação social. E nós estamos perdendo essa possibilidade em função... Não há o que fazer, né? Nesse momento não há o que fazer. Por enquanto não há o que fazer. Mas nós estamos perdendo dentro desse sistema do teletrabalho. Eu dou aula, né? Você sabe que eu dou aula na universidade e as aulas, para mim, são muito complicadas. Porque... E a gente não pode nem culpar os alunos, porque eu sei que tem alunos que não têm condição de manter uma conexão de qualidade e eles têm que desligar a câmera mesmo. Então, muitas vezes você fica falando para o vazio ninguém, em relação a diversos alunos, né? Isso é bastante complicado. Então, quando você pega esse amálgama de condições e você pensa qual é o impacto disso para a saúde mental do trabalhador, para a nossa saúde mental, no nosso caso, e para a saúde mental do trabalhador como um todo, né? A gente precisa ficar o tempo todo ligado. O tempo todo ligado, né? O afastamento psicológico do trabalho parece ser impossível numa situação como essa. Porque o trabalho invadiu nossa casa. Ele está dentro aqui da casa. Então, como é que a gente consegue se afastar? Porque esse afastamento é fundamental para o repouso, né? Para o descanso, para a recomposição da energia. Você perde até a noção de que dia é hoje. Hoje é quarta, hoje é domingo, hoje é Sim, sábado. Você não sabe mais o que é justamente. final de semana, né? Eu vou te falar particularmente, eu estou com dificuldade em relação a anos. Anos mesmo. Anos de verdade. Sim, Eu sim. já me confundi com 2020, 2022. E isso há algum tempo atrás era inimaginável. Você não saber direito em que ano você está, né? É complicado. E a desconexão, como a Sônia Roberts disse, não existe. Porque você está a todo momento fazendo uma audiência aqui, ou então num teletrabalho, desempenhando uma função, e tem um filho teu batendo na porta: mãe, eu quero pão. Mãe, eu tô com fome. E é que isso, e o que me faz temer é que isso, não estou falando só em relação ao sistema de justiça, mas do teletrabalho como, de uma forma global, isso está se tornando muito comum. Sim. E isso se tornar comum pode ser que se torne frequente. E pode ser que se torne para o resto da vida, quem sabe? Sim. Até porque a criança, ela não sabe diferenciar, né, essa nova situação. Porque se ela vê os pais dentro de casa, ela pensa imediatamente, não, eles estão disponíveis. Por quê? Porque aqui é o momento em que eles estão disponíveis para mim, né? E aí entra aquela situação, você está ali, mas você não pode, ao mesmo tempo, atender exatamente naquele momento, né? E aí começa a É, criar o problema. Quer ver uma outra coisa também que acontece comigo? Eu acho que talvez aconteça com você também. Eu não consigo mais perceber de uma forma clara se eu estou de férias ou se eu não estou de férias, é. E né? isso já faz um tempo. Isso. Não... É. Porque nós naturalmente já levamos trabalho para casa, né, nas férias. Isso aí já é o básico. E numa situação como essa, que você continua no mesmo ambiente, sem mudar nada, né? É. Então você perde completamente seus referenciais.
Agora eu E, acho... Sim, diga. e como eu vou só fazer referência aqui, eu disse a Sônia Roberts, isso mortifica a gente e deixa, em relação aos nossos familiares, deixa a gente cheio de culpa. Porque ao mesmo tempo que você está disponível, né? Porque você está presente Uhum, fisicamente, uhum. para ser demandado, você não está disponível. Exatamente. Você está sem... Você está Sem ali, estar. mas é sem estar. Porque você, na verdade, no mundo virtual, você está dentro do seu trabalho, né? No mundo real, você está dentro de casa. Mas no mundo virtual, você está dentro do seu trabalho. Eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço também para a Sônia. A Sônia foi minha colega lá na pós-graduação da Unicamp, mais ou menos por volta de 2005, 2006. É uma pessoa ótima também. Santa Catarina tem muita gente boa, muita gente Tem muitos bacana. talentos por aqui. Muita gente, verdade. Mas é E isso. então vamos ver o que você pode mais falar sobre teletrabalho como solução à precarização. Apesar de você já ter dado um apanhado bem geral, você teria algo mais para concluir? Eu acho o seguinte, que existem alguns mecanismos que podem ser instituídos, no âmbito empresarial pelo menos, que permitam minorar esses efeitos no que se refere à precarização e tentar potencializar apenas o que há de bom. Mas eu acho que isso aí passa muito por uma disciplina própria das empresas, né? Uma política de compliance interessante que possa prevenir os riscos que o teletrabalho pode trazer. Então, você tentar manter, você fazer com que o trabalhador consiga manter, estimular isso, né, no trabalhador, manter horários regulares, manter as pausas no trabalho, horários para alimentação com a forma mais estruturada, né? Permitir ou estimular atividades de relaxamento, né? Atividades físicas, definir alguns horários e não exigir a conexão ao longo de todo o período, né? E por parte do trabalhador, né? Também há uma necessidade de você manter contato, né, com as pessoas, manter contato com os amigos. Eu estou falando isso dentro do ambiente da pandemia, tá? Tá. Uma coisa muito importante que eu acho e que eu tenho tentado fazer, Patrícia, é o seguinte. Eu levo muito a sério essa questão dos intervalos. E eu acho que intervalo não pode ser no celular. Se a gente está trabalhando no teletrabalho e faz o intervalo, você não pode estar no celular. Eu sei que às vezes não dá. Às vezes não dá por conta de nossas múltiplas tarefas, né? Associativas, docência, tudo isso exige essa permanência do smartphone em nossa mão. Mas, na medida do possível, acho que a gente tem que tentar, isso eu estou falando pelo lado do trabalhador como em geral, né? Nos distanciarmos daquele instrumento, pelo menos enquanto a gente estiver nas nossas pausas, né? É uma forma também de tentar reduzir isso. E, de um modo geral, a fiscalização do trabalho, né? Para evitar que esse excesso gere a situação de esgotamento e adoeça o trabalhador, né? Eu acho que passa um pouco por aí. No mais, é basicamente o que eu já tinha falado até agora sobre o assunto. E você viu que a Sônia Roberts começou, depois a Maria Beatriz emendou, e na sequência a Érica falou sobre você tocar violão e diz que toca e canta muito bem. Às vezes eu arranho um pouquinho. Dá para fazer um pouquinho aí. Bom, então vamos agora para a última pergunta. Como que podemos garantir a tutela do trabalho no cenário da intermediação pelas plataformas virtuais, já que a gente está tratando sobre, né, novas tecnologias, e nessa medida as plataformas virtuais são aquelas que nos causam agora, pelo menos nos últimos tempos, maiores discussões. Então, como é que eu posso garantir uma tutela do trabalho? Pois é, essa é a pergunta do milhão, né? Do direito do trabalho atual. Porque, sem dúvida, esse sistema de plataformas, eu acho que é algo que não dá para recuar, né? Não temos como recuar.
nessa tecnologia, né? Nós estamos vivendo a Revolução 4.0, ela veio para ficar, né? E cada vez mais ela vai se consolidando e vai influenciando o âmbito da relação de trabalho, né? Essa ideia da plataforma com uma infraestrutura invisível que conecta oferta e demanda, né? Que promove essa interação dos prestadores de serviço com os usuários. Claro que tudo isso a custo de uma legislação menos protetora, né? Do leilão pelo menor preço de serviço, de uma concorrência prejudicada em relação às empresas tradicionais, o que apenas aprofunda esse sistema, né? Um desvirtuamento da própria ideia de compartilhamento. Tudo isso está envolvido no âmbito desse trabalho pelas plataformas. Agora, eu acho que há basicamente duas formas, nesse sentido, de se garantir a tutela. Uma primeira, pela via legislativa, ou pela via interpretativa. A gente sabe, né, que no Congresso hoje existem diversas iniciativas, né, de tentar se promover uma regulação desse trabalho pelas plataformas virtuais. Há, inclusive, um trabalho, novamente citando ele, do nosso colega Rodrigo Trindade, né, que passou pela Comissão Legislativa, nesse sentido, muito interessante, por sinal. Essas alternativas legislativas variam desde o próprio reconhecimento do vínculo de emprego, até uma ideia de parasubordinação, até uma ideia também de negação completa do vínculo, ou seja, os próprios parlamentares estão atônitos, né, dentro desse fenômeno novo, sem conseguir ainda um direcionamento. Ok, a ideia da regulação é muito interessante, né, e o ideal é que realmente haja uma legislação própria para tratar de um trabalho que tem tantas especificidades, tantos pormenores, que realmente teríamos dificuldade de adaptá-lo aos contornos da nossa consolidação das leis de trabalho. Mas, enquanto não há essa regulação, nós temos também a outra alternativa, que é a via interpretativa, né? Afinal de contas, né, dentro da consolidação das leis do trabalho, nós temos uma relação de trabalho que é caracterizada por requisitos que envolvem conceitos abertos, né? São normas de textura aberta. E a norma de textura aberta existe exatamente para que não se dependa tanto de alterações legislativas para você fazer uma atualização do conteúdo da norma, né? Então, todos aqueles conceitos ali, tudo bem, eles estão sedimentados há anos pela doutrina, mas eles continuam sendo conceitos abertos, né? E na medida em que surgem inovações, e eu diria agora, especificamente, inovações tecnológicas, é claro que o intérprete pode fazer um novo preenchimento de acordo com essas características do sistema de produção, né? O nosso colega Murilo Oliveira, daqui da Bahia, né? Professor Murilo, que é nosso colega de trabalho também, ele diz que o direito do trabalho não é o direito fordista do trabalho, né? O direito do trabalho é algo muito mais transcendente que isso. Ele se adapta na medida em que a sociedade vai se ajustando, na medida em que o sistema de produção vai avançando e vão aparecendo novas alternativas de remanejamento das formas de trabalho, né? Então, eu acho que é possível, sim, você, com a nossa CLT da década de 40 e os conceitos que estão ali colocados de forma aberta, você promover uma nova interpretação que acolha, por hora, até que venha a regulação própria, essas novas relações. Para não dizer do próprio parágrafo único do artigo 6º, não é? Que expressamente trata da possibilidade da subordinação pelos meios telemáticos e informatizados de comando, ou seja, mesmo a nossa CLT já tem uma ferramenta específica, né, dentro dela, que permite esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento. Agora, o que precisa é o intérprete do direito do trabalho ter essa visão mais ampla de que é possível um caminho interpretativo até que a norma venha a disciplinar o assunto, né? Nós podemos reconhecer a subordinação em várias características que a gente percebe dentro desse trabalho por plataformas, né? Na ideia da entrevista e recrutamento de prestadores, na ideia do controle de informações essenciais dos consumidores, sem o compartilhamento do prestador, né? Na obrigação de aceite sob pena da desconexão, né? Na possibilidade de você não passar o serviço para terceiro, na determinação do modo de execução por aquela ideia da rota padrão, e aqui eu estou usando bastante
a, a, as condições de trabalho do serviço de transporte por plataforma, né? A fixação da tarifa e dos descontos, que não tem nenhuma participação daquele prestador de serviço. Então, você vai colhendo aqui e ali, diante desses elementos que a prática traz para você, por exemplo, numa instrução probatória, e você vai reconhecer se ali não é o caso de uma subordinação requalificada, né? E você trazer um novo conteúdo para essa norma aberta e verificar que naquele caso ali existe a não eventualidade, existe a subordinação nos moldes E do sistema de produção pessoalidade. atual. E Não é isso? pessoalidade também, né? Isso, lógico. Onerosidade, né? É a subordinação por algoritmo. Hoje não existe mais o encarregado de turma, né? Aquela figura do encarregado humano de turma que dá a ordem. É o algoritmo que controla. E controla com muito mais eficiência. E controla com muito mais sofisticação o trabalho da pessoa, né? Ele controla o tempo todo essas pessoas, né? Pelo que se vê, né? Eu estou falando isso pelo que eu leio e pelo que eu tenho visto dos processos em que já houve a O instrução, exame né? do A vínculo, né? cognição, o exame dos fatos, exatamente. E o que tem sido reconhecido mundo afora, né? Nos grandes O que julgados, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, né? Eu acho que é hora da jurisprudência brasileira beber um pouco aí dessa fonte internacional para E entender quem melhor o sabe, assunto. e quem sabe avançar um pouco. Eu vou abusar da tua vontade, vou te fazer uma última pergunta mesmo, e aí você já emenda nas suas considerações finais. E eu quero tratar de nós, juízes e juízas do trabalho, no que se refere à nossa substituição, em parte, né? Quanto à inteligência artificial, inovações tecnológicas, eu digo no que diz respeito às decisões judiciais. Você acha que é possível avançar nesse sentido? Ainda já estamos perto disso ou não há possibilidade? Olha só, É eu acho complicado, que né? é complicado. Eu acho que depende muito do tipo de tarefa e atribuição a que a gente está se referindo, né? A essência da nossa função, o decidir, a sentença, o sentir, me parece que é o que é mais difícil de ser reproduzido pelo computador. Ainda. Eu acho que é possível até que se chegue a um ponto como esse, porque a inteligência artificial, o avançar da inteligência artificial é progressiva, né? Exponencial. Então, as máquinas vão aprendendo a aprender, né? E a criar cada vez novos conhecimentos e simular o ser humano. Mas essa reserva ainda das funções que demandam sentimento ainda não estão no pleno alcance da máquina. Ainda. Eu acho que pode chegar nesse ponto, né? Não que a máquina vá sentir, mas que ela pode emular o sentimento. E quando chegar nesse ponto, realmente a nossa função, como todas as outras praticamente, né, vão estar sacrificadas. E isso é fato. Agora, por exemplo, em relação ao sistema de precedentes, né, uma máquina pode, de uma forma muito melhor que a gente, perceber se as circunstâncias de um determinado caso concreto se adaptam a um determinado precedente e a partir dali vai tirar a consequência lógica dessa equação, né? E decidir com muito mais precisão que a gente. Então, vai depender muito do que a gente está tratando em relação às facetas da nossa função. Agora que há esse risco, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Se nós aqui, na nossa geração, vamos viver o suficiente, ou pelo menos vamos estar na ativa o suficiente para sentir esse impacto mais drástico, acho ainda que não. Mas é um caminho pela frente que pode sim ocorrer. Eu tenho uma visão mais... Eu não vou dizer pessimista, não. Eu acho mais realista em relação a isso mesmo. Eu acho que está avançando para isso. Nós temos aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região uma sistemática em algumas varas do trabalho, e se eu citar alguma agora, eu não vou fazer, porque eu corro o risco de errar, de
haver um exame de cada processo e, com base na empresa e nos precedentes dessa empresa, no que se refere à atuação dela, eles são selecionados para serem incluídos em pauta de acordo. Nós já temos isso aqui. Então, esses precedentes, esse tipo de trabalho só vem a nos acrescentar e é bastante importante. Agora, nos substituir, de fato, causa bastante temor. Eles estão. Está todo mundo dizendo, pedindo para você cantar, mas a gente deixa para uma próxima, né? Combinado, devidamente combinado. Antes a gente conversa, ensaia. E você já fica agora, Guilherme, convidado para uma nova live. Eu te agradeço imensamente a disponibilidade, a possibilidade de estar aqui. E já vai pensando numa música para cantar depois, em uma outra live. Olha só. Tá certo. Tá? Eu agradeço também, Patrícia, a Matra 12, agradeço a você especialmente, agradeço a todo o nosso público. A gente vê, né, as reações, às vezes a gente não consegue responder de uma forma rápida, porque passa muito rápido. Mas para mim foi uma grande honra, né, participar aqui com vocês desse encontro. É um tema que eu gosto muito de tratar, né, um tema instigante. E para mim, sem dúvida, me acrescentou muito estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Nossa, você que nos acrescentou. Eu agradeço muito. Já fica convidado para uma próxima, como eu disse. Tudo de muito bom. Espero, de coração, encontrá-lo logo. Vamos lá. Vamos em frente. Um grande beijo. Boa noite. Muito obrigada. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.